O Ministério Público, com o apoio da Polícia Civil e da Brigada Militar, deflagrou uma operação que culminou com a prisão temporária do vereador portelense e cacique da Reserva Indígena do Guarita, Valdonês Joaquim. Segundo o MP, Valdonês e o pai dele, que está foragido, Valdir Joaquim, são suspeitos de participação nos assaltos ocorridos em fevereiro deste ano às agências bancárias de Miraguaí. Conforme o promotor de justiça, Dr. Guilherme Rosa Lopes, os suspeitos teriam dado suporte à logística dos assaltos. Veja as entrevistas. O Ministério Público deflagrou uma operação aí em Tenente Portela que culminou na prisão ontem, na verdade, do cacique Valdonês Joaquim. Qual o envolvimento dele aí? Qual é a situação? Realmente é um desdobramento da Operação Novo Cangaço, que apurou aí os roubos ocorridos nas agências bancárias do município lá de Miraguaí, ocorridos em fevereiro. É isso, promotor? Exatamente. É um desdobramento daquela Operação Novo Cangaço que foi realizada em decorrência dos roubos às agências bancárias em Miraguaí, ali no mês de fevereiro, início do ano. E qual o envolvimento do cacique? Bom, o que se apurou na época ali, já havia indícios de uma participação dele no sentido de propiciar logística para os assaltantes, como local para que eles pernoitassem, para que realizassem o treinamento com as armas de fogo, né? O deslocamento todo por dentro da reserva. E, naquele período, a gente não tinha os elementos suficientes para embasar uma denúncia. Embora já existissem esses indícios. Posteriormente, chegou ao nosso conhecimento, por intermédio de algumas testemunhas que nos procuraram, o envolvimento dele. E aí, essas testemunhas prestaram depoimentos que fecharam exatamente com aqueles indícios que a gente tinha no inquérito. A partir daí que se deflagrou essa segunda etapa, digamos assim, da Operação Novo Cangaço. E a partir de agora, promotor? A partir de agora, as investigações seguem. Terão a sua continuação até o oferecimento de uma denúncia, uma acusação formal contra essas pessoas. E como é que fica a situação do cacique em relação... Porque ele foi um dos vereadores mais votados em Tenente Portela na última eleição, agora, 2016. E ele... Como é que fica a questão dele no poder legislativo de Tenente Portela? Bom, essa pergunta eu não posso responder ao senhor, porque cabe aí ao Poder Legislativo tomar as medidas que eles entenderem cabíveis em relação aos fatos. A prisão do cacique qual a situação? É preventiva ou é temporária? Trata-se de uma prisão temporária. E ele permanecerá, então, a prisão temporária é por que período? Ela possui um prazo de 5 dias prorrogáveis. E o que depende, o que pode acontecer? Esta prisão pode ser prorrogada? Esta prisão vai depender exatamente do que, promotor? Aí depende do rumo das investigações. Pode haver uma prorrogação, pode haver uma decretação de prisão preventiva. A gente não pode, nesse momento, prever com exatidão o que vai acontecer. Mais alguém foi preso? Mais alguém está denunciado pelo Ministério Público? Não, nesse momento, denúncia formal a gente não tem nem contra o Valdonês. Só contra os assaltantes que foram presos e estão foragidos em decorrência daquela primeira etapa da Novo Cangaço. E, na verdade, a gente sabe que hoje ontem foi preso o cacique, mas teria uma outra pessoa que era para ser presa. Qual é ela mesmo? Sim, temos um foragido que é o Valdir Joaquim. Ele é pai do cacique? Sim, a informação que a gente tem é que ele seria o pai do cacique. E qual a participação dele, né, nesse caso? Seria na mesma linha da participação que eu mencionei antes do próprio cacique, no sentido de logística naquelas ações criminosas. Coloco o microfone do site Portela Online à tua disposição, promotor, para colocar as outras informações aí que o senhor julga necessário. Bom, eu quero só aproveitar essa oportunidade para agradecer aí o apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil que nos ajudaram. Na verdade, isso foi uma investigação interinstitucional que nós não teríamos conseguido fazer sem a ajuda da Brigada Militar e da Polícia Civil. As 3 instituições trabalharam em conjunto desde o início. Delegada regional da 22ª Região Policial, Cristiane de Moura e Silva Braux, a Polícia Civil aí e as demais forças de segurança, deflagrando aí a operação, dando continuidade à Operação Novo Cangaço, que culminou com a prisão do cacique Valdonês Joaquim.
Delegada, nos conte a respeito um pouco mais sobre esse envolvimento do cacique. Essa questão foi feita através do Ministério Público. Né, havia indícios no inquérito da Novo Cangaço da possível participação dele e do pai dele, mas não com provas o suficiente para gerar uma denúncia. Então, posteriormente à investigação, pessoas procuraram o Ministério Público, deram alguns depoimentos que culminaram, então, a essa prova, né, prévia já existente, a corroborar, então, o que já estava no inquérito, e o Ministério Público, então, representou pela prisão temporária desses dois investigados. Hoje, na verdade, dando sequência, aí foram feitas buscas e apreensões. Foram cumpridos 3 mandados de busca no interior da reserva indígena, foi apreendidos celulares e uma pequena quantidade, enfim, uma quantidade de estojo de munição. Temos a informação de que o cacique foi levado para a delegacia de polícia de Três Passos após ser preso por policiais à paisana em frente à Câmara Municipal de Vereadores, levado então para a delegacia e lá provavelmente a Polícia Civil tenha ouvido ele, né? Nós só efetuamos o cumprimento da ordem judicial, não tomamos nenhum depoimento até o momento, porque a investigação está a cargo agora do Ministério Público, nós só cumprimos a ordem judicial do mandado. Mais alguma informação, delegado? Não, seria isso, só solicitar à comunidade, né, que tem um conhecimento, enfim, sobre as investigações, que queiram nos passar alguma informação a mais, porque também temos um foragido, então também temos interesse no cumprimento dessa prisão. Então, as pessoas que tenham informação nesse sentido, que procurem a Polícia Civil, a Brigada Militar, o Ministério Público, para nos auxiliar, então, na conclusão dessa investigação. Major Diego Munari, a Brigada Militar dando apoio aí ao Ministério Público, que ontem efetuaram aí a prisão do cacique Valdeirão Joaquim e hoje cumprindo mandados de busca e apreensão com um grande aparato policial. Hein? Exatamente, né? Nós cumprimos hoje o apoio ao Ministério Público, à Polícia Civil, com cerca de 90 policiais militares, 30 viaturas da Brigada Militar e uma aeronave sobrevoando a reserva indígena. Todas dando apoio aí para cumprir esses mandados com maior segurança. Sim, sempre é esse o nosso pensamento, né? Permaneceremos na região, principalmente nos municípios de Tenente Portela, Miraguaí, Redentor e Bicaco, fazendo ações e operações de polícia ostensiva por uma certa quantia de dias aí futuramente, agora a partir de hoje. Esta é uma resposta para a comunidade do que vem ocorrendo, né, nesses últimos tempos aí na nossa região. Sim, nós temos a incidência, né, de furtos, roubos, homicídios aqui nessa região e a Brigada, preocupada com a segurança da nossa comunidade, com certeza não deixaria esse tipo de situação perdurar, né? Então, por isso, o emprego a partir de hoje das tropas de operações especiais do Batalhão de Operações Especiais de Passo Fundo e do nosso pelotão de operações especiais aqui de Três Passos. A partir de agora, né, o emprego do Batalhão de Operações Especiais aqui na região, como eu já bem falei, e diariamente nós faremos reuniões para monitorar várias situações de crimes que estão ocorrendo e pontualmente, né, empregar o efetivo nesses locais. Por isso da importância da comunidade em registrar todo e qualquer tipo de furto, qualquer tipo de crime, para que podemos, a partir desses registros, empregar o efetivo. Direcionar para as devidas necessidades e as referidas cidades. Exatamente. É assim que nós, trabalhando com a inteligência policial ostensiva, nós empregamos o efetivo hoje em dia. Mais algo sobre este caso, Major? Eu queria deixar sempre o canal do 190, né, o telefone aberto para a comunidade, fazer qualquer tipo de denúncia, não precisa se identificar, para nos apoiar, como sempre é de costume da nossa comunidade, e te agradecer, né, a essa demanda que a gente necessita, tu ecoa para a comunidade muito bem. Tá certo, muito obrigado, Major Munari. Portela Online, há uma década conectado com você.